Como será que você se sentiria se tivesse que passar 10 dias num hospício? Dez dias no Hospício é o livro que eu vou indicar hoje. Esse livro aqui, ó, lançado pela editora Wish em 2020, que conta justamente a história dessa escritora Elizabeth Cochrane, que escrevia ali na segunda metade do século XIX, com o pseudônimo de Nellie Bly. E a Nellie Bly, ela, enfim, tem uma história de vida muito interessante. Ela se fez, né, sozinha nos Estados Unidos, numa época que as mulheres não tinham tanta voz, aliás, tinham muito pouca voz. Ela se tornou uma colunista de jornal, de um grande jornal americano, cujo editor, inclusive, era o Pulitzer, que depois virou nome de prêmio, né, o prêmio Pulitzer. Enfim, ela se tornou uma pessoa importante no meio jornalístico, mas não era assim uma pessoa que era reconhecida pelas ruas. Então, o editor dela sugeriu uma matéria que seria inovadora, uma matéria que seria bombástica. Ela iria investigar a vida num hospício do lado de dentro. Eles ficaram sabendo, havia ali rumores de que no hospício as pessoas eram maltratadas, as pessoas, os pacientes internos, né, as internas, que era um lugar para mulheres, elas sofriam na mão dos funcionários, não comiam direito, enfim, tinha um monte de relato. Só que por medo e por uma série ali de conveniências, as pessoas não falavam a verdade quando a Nellie ia conversar com elas, quando ela ia investigar, enfim, nenhum repórter conseguia tirar limpo essa história. Até que o editor falou, então faz o seguinte, que tal você entrar no hospício como uma interna, como uma paciente, e aí você vai ver tudo em primeira mão. A gente combina um prazo aí, depois de um prazo a gente vai lá e tira você e tal, mas você, enquanto estiver lá, vai viver como um paciente e você vai saber exatamente o que acontece. Ela achou a ideia excelente, apesar do frio na barriga, né? Você se lançar numa aventura dessa, mas ela topa esse desafio e ela conta no seu livro, nesse 10 dias no hospício, ela conta desde o começo como ela saiu ali da casa dela e foi morar numa pensão para mulheres, e na pensão ela só adotou um comportamento um pouco diferente. Ela era mais reservada, ela não falava muito com os outros e tal, e aí já começaram a olhar para ela estranho, e ela vai criando ali um cenário que nem é tão exuberante assim, mas que ela acaba sendo indicada para a internação, para uma avaliação psiquiátrica na época, e acaba depois sendo de fato internada, levada para essa ilha onde funciona o hospício. E ela vai morrendo de medo, né? Porque tá combinado lá, ó, daqui 10 dias a gente tira você, mas e aí? Ela não tem contato nenhum com as pessoas, ela não pode receber visita ali para não dar na cara, ninguém reconhece ela, né? Ninguém a conhece, justamente essa era a ideia, né? Ela não podia ser reconhecida para contar a história. E, no final das contas, ela testemunha realmente coisas absurdas, né? Os pacientes eram largados lá, pacientes realmente com transtornos mentais, pessoas que não tinham transtorno mental nenhum, mas que o marido tinha internado, o marido começava a falar, essa mulher tá louca, essa mulher não sabe o que tá falando, de repente a polícia pegava e levava para lá e internava a pessoa, e uma vez que a pessoa era internada num manicômio, tudo que ela falava era desqualificado. Tudo que ela falava era considerado loucura, e aí os médicos não ligavam muito, e aí os enfermeiros tratavam mal, e o Estado não subsidiava adequadamente, então as pessoas não tinham roupa, passavam frio, tomavam banho todas, banho gelado na mesma água, então a última que ia entrar na água estava aquela coisa nojenta, a comida era resto, era uma sopa rala, era pão velho, fruta que já estava estragando, enfim, não tinha nenhuma humanização, nenhuma humanidade no tratamento que era dado para essas pessoas. Tinha ali um ou outro funcionário bem intencionado, tinha ali um médico que tentava fazer alguma coisa, mas na verdade, como instituição, a coisa era muito precária e levava a um grande sofrimento. E a Nellie vai contando isso, né, em primeira mão ali, o que ela viu, o medo que ela sentiu, as pessoas que ela via sofrendo, pessoas com reais transtornos mentais em sofrimento, sem receber cuidados adequados. Pessoas que nem eram para estar ali, que nem tinham transtornos mentais aparentemente, sendo maltratadas também.
Até que, no final das contas, finalmente chega ali o advogado do jornal que ela trabalha mesmo e consegue retirá-la do manicômio, né? Enfim, faz ali o procedimento para alta dela e ela sai do manicômio, escreve artigos denunciando essa situação nos jornais mais importantes dos Estados Unidos da época, e isso vira um processo, ela é levada como testemunha, ela volta para a ilha já como a jornalista e vai dando depoimento, vai mostrando os lugares, etc., com uma comissão de investigação, e o tratamento acaba mudando, e ela fala ali no final que ela fica feliz por ter contribuído por essa mudança, mais verba é levada para o local e etc. O livro ele é muito interessante, ele é muito forte, os relatos ali são muito vívidos e ele vale assim como uma leitura e um exercício de empatia, mas ele vale também como uma denúncia. Uma denúncia não exatamente na linha da antipsiquiatria, porque existe, né, esse movimento, não tem mais tanta força assim, mas existe o movimento da antipsiquiatria que diz que não pode existir internação psiquiátrica, que ninguém é doente, que é tudo uma questão social e etc. Balela, não é assim que funciona. Existem pessoas que têm surtos psicóticos mesmo, que saem da realidade, que se tornam descontroladas e um risco para si e para os outros, e aí precisam sair desse surto, precisam ser medicadas, e isso deve muitas vezes ser feito em internação pelo risco que a pessoa representa. Obviamente não é a ideia deixar a pessoa morando para sempre, né, no hospital psiquiátrico. Esse aqui é um indesejável, esse aqui é um insano, vai para lá e a gente tranca o quarto e joga a chave fora. Não, não é isso. Mas é preciso que existam hospitais ou locais dentro de hospitais, enfim, é preciso que existam equipes para tratar pessoas com transtornos mentais agudos. E até que elas saiam do quadro e possam, enfim, evoluir para tratamento ambulatorial, hospital dia, CAPS e assim por diante. Então, não é tanto essa linha que me chama a atenção da antipsiquiatria, tem que acabar com tudo. O que me chama a atenção é que a própria Nelly fala lá de dentro, olha, tem gente aqui que é doente, tem gente aqui que precisa de cuidado, não estou falando que tem que acabar com tudo, estou falando que precisa tratar com humanidade. E por que será essa digressão, essa reflexão ela não faz, mas eu fiz lendo o livro e compartilho com vocês, e tomara que vocês leiam e façam as reflexões de vocês, mas uma que eu fiz é por que será que as pessoas começavam a tratar tão mal os internos, as internas, as pacientes? O que levava as pessoas a serem tão cruéis, tão desumanas? Lógico, a gente sempre vai pensar na personalidade, no caráter, né, que é uma pessoa má e etc, porque havia pessoas boas ali, um ou outro bom e etc. Mas era muita gente fazendo muita coisa ruim para você pensar que era só bandido que tinha lá. Né? Só não em termos dos internos, mas dos funcionários. Os funcionários eram todos pessoas sem caráter, eram todas pessoas psicopatas, fora um ou outro. Era uma reunião, era um congresso de psicopatas e de pessoas cruéis. Não parece ser razoável. Parece ter alguma coisa na instituição que leva as pessoas a agir dessa maneira. E eu acredito, e aqui é só uma hipótese, uma reflexão, que a sociedade, ela como um todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, não gosta de olhar para a perda da razão. Né? Quando as pessoas ficam doentes, quando as pessoas adoecem do ponto de vista mental, emocional, psiquiátrico, isso é uma visão feia, isso as pessoas não gostam, e quando a pessoa precisa ficar internada, então elas querem fechar os olhos, tira da minha frente, não quero ver isso. E, por outro lado, dado o preconceito que existe com os transtornos mentais, são doenças que no mundo todo recebem menos recurso do que, sei lá, infarto, câncer, etc. São doenças pouco valorizadas ou que os estados se importam pouco em investir. Então, se vê um lugar em que as pessoas têm infarto e caem na rua, você vai ver que tem um SAMU chegando. Agora, se tem um psicótico andando na rua que é um morador de rua, ele fica lá, morando na rua para sempre, ninguém trata da psicose dele. Né? Então, essa coisa do morador de rua ter o transtorno mental e ser morador de rua por causa disso, dos maus tratos que essas pessoas sofrem por aí, enfim, é reflexo do pouco investimento que se faz no cuidado dessas pessoas. Ok, mas e daí? O que isso explica da crueldade de quem trabalha lá? Porque se você imagina o enfermeiro, a enfermeira que trabalha lá e nesses lugares, enfim, que felizmente agora com a transparência, com fiscalização, praticamente são exceção, mas imagina uma pessoa trabalhando ali e ela não tem comida para dar, porque comida não depende dela, comida vem do Estado, então ela só tem aquela comida ruim para dar,
ela não tem roupa para oferecer para as pessoas, a pessoa chega com a roupa dela, ela não tem ali no hospital roupa para oferecer, ela não tem um aquecimento para ligar no quarto e as pessoas ficam passando frio. O que acontece? A pessoa vai vendo aquele sofrimento. E aí das duas uma. Ou essa pessoa sai porque ela não aguenta ver aquilo, né? Você não aguenta ver um ser humano sendo tratado de forma tão desumana, ou a pessoa ela vai se transformando, ela vai se convencendo que quem está ali de alguma forma não é realmente humano. Ela vai desumanizando aquele que deveria ser o grande objeto do seu cuidado, né? Aquele que é o mais vulnerável, que mais precisa do cuidado. Como ela vê essas pessoas sendo jogadas numa estrutura que ela não consegue intervir, que ela não consegue tratar, não consegue oferecer uma estrutura de humanização para essas pessoas, ela vai se convencendo de que a pessoa é meio desumana mesmo, e isso vai levando numa escalada a esse tipo de situação, as pessoas, enfermeiras, tratando internos como animais, né? Castigando, batendo, jogando comida de qualquer forma e etc. Isso não desculpa o comportamento, é óbvio, eu não estou dizendo assim, tadinho, elas eram vítimas do sistema, não. Você agiu com crueldade, você sabe o que você está fazendo, sabe que está errado, você é responsável por isso. O que eu estou tentando entender é, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de instituição, como que se chega a esse ponto? Né? Como é que você pode ter tanta gente tratando tantas pessoas mal? E eu só consigo entender isso, né? Não posso acreditar que é todo mundo malvado lá dentro. Eu acho que é essa estrutura de penúria que leva as pessoas ao estado de desumanização, promove em quem deveria cuidar delas que elas também as tratem com desumanidade. Senão a pessoa não aguenta. Senão a pessoa sai de lá, né? Ou não trabalha, ou trabalha nessa condição, porque não é possível você ficar dando comida sopa rala, comida estragada, banho frio para outro ser humano e não sentir nada. Né? Você vai conseguir fazer isso só se você acreditar que aquilo não é um ser humano, ou se você for realmente um psicopata. Não estou dizendo que não tinha um ou outro ali, mas eu não acho que todo mundo era assim. Então, é um livro que ele tem muitas camadas de leitura, é claro. A Nelly tinha uma preocupação social muito importante, tem outros ensaios no livro, outros artigos dela sobre as condições de trabalho dos pobres, enfim, das mulheres, ela discute tudo isso, então tem várias camadas de leitura que a gente pode fazer sobre esses 10 dias no hospício, mas essa foi uma que me marcou, né? E faz a gente pensar nas estruturas em que a gente atua, seja numa escola, num hospital, dentro da sua casa, enfim, como que a estrutura lida com as pessoas, como que é, o que é estrutura, o que o ambiente oferece para as pessoas e como isso influencia a nossa forma de encarar as pessoas, né? Se o Estado não oferece condições para um aluno estudar, como que será que isso se reflete no trabalho do professor? Que está vendo que o sujeito não está recebendo condições para estudar. Os hospitais que não têm equipamento suficiente, como será que isso se reflete na equipe que vê aqueles pacientes morrendo por falta de equipamento? Será que isso também não influencia? Influencia em muito. Então, a gente sabe que quando a gente avalia o comportamento dos outros, a gente atribui a personalidade, a essência do sujeito. E quando a gente avalia o nosso comportamento, a gente atribui as circunstâncias, né? Isso se chama erro fundamental de atribuição. Quando você fala, o outro fez assim, é porque ele é desse jeito. Quando você fala, não, eu fiz assim, é porque naquele dia o que tinha acontecido era isso, isso e aquilo. A gente gosta muito de olhar para quem é a pessoa, qual é a sua personalidade, a gente esquece de olhar para a sua circunstância, para o seu entorno, não para justificar nada, mas para a gente entender e para a gente saber onde nós temos que intervir. Então fica aqui uma reflexão que me veio com o 10 dias no hospício, quais são as estruturas que a gente precisa melhorar no nosso entorno, no nosso dia a dia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí no vídeo, né? Clicar no sininho para receber os alertas, divulgar para que mais pessoas possam refletir e deixar aqui seu comentário, né? Se você já leu o livro, você já imaginou ficar tanto tempo assim internado? O que você acha que poderia acontecer? Como é que você reagiria? E quais estruturas que você poderia ajudar a transformar? Deixa aqui sua sugestão. Quem sabe a gente não arregaça as mangas e vai mudar as coisas juntos.